é o maior desafio da minha vida. Não, beleza. A gente vai vamos lá. provar pros caras. Fez? Não, eu só acho. Então não dá, tem que fazer. O pessoal, né, chegava, tirava o treininho deles lá, detalhado, tudo que eles iam fazer. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Gapcast. Esse projeto maravilhoso que cada dia que passa me encanta mais. A gente que já passou por aqui, pessoas extraordinárias trazendo os melhores conteúdos. Para você que está assistindo aqui, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse episódio com todas as pessoas que você conhece, que acreditam que precisam ir para um próximo nível, que precisam melhorar os seus resultados. É isso mesmo. Compartilha, porque conhecimento sempre é muito bom compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais você aprende, mais retorna para você, porque a gente só entrega para os outros aquilo que a gente tem dentro de nós. Então é muito importante você estar o tempo todo compartilhando conteúdo e conhecimento. Episódios atrás a gente conversou com o Oda, a gente teve o prazer de conversar com o Oda e ele contou um pouquinho do seu negócio e como que ele faz hoje para nem ir trabalhar, né? Ele que acha isso, né? Vocês viram ali que ele dá cada mensagem maravilhosa para a equipe, que motiva a equipe e faz a equipe de fato produzir. Mas por trás de um grande gestor tem um grande operador que opera aquilo ali, que faz aquilo acontecer no seu dia a dia. E o Oda tem uma equipe maravilhosa, aliás, parabéns para toda a equipe do Oda. E hoje eu vou ter um prazer de trazer para vocês um dos responsáveis por isso acontecer dentro de uma das unidades do Oda, que é o Gustavo. Então, Gustavo, prazer enorme estar com você aqui. Prazer é meu. Sucesso para nós, sucesso para esse dia maravilhoso, para a gente poder compartilhar aqui com a galera o máximo de conhecimento possível. Show. Gustavo, quantos anos você tem? 24. 24 anos e já é responsável por uma unidade da rede Oda. E como que você entrou na educação física, cara? Conta um pouquinho para nós aqui. Então, semelhante um pouco o Oda ali, na verdade eu sempre, né, gostei muito de jogar futebol. Então, a ideia, na verdade, inicial era ser jogador de futebol, realmente. Porém, vi que, né, faltava um pouco de habilidade para isso e acabei daí então pensando, não, então eu tenho que trabalhar com futebol, alguma coisa com futebol eu sou obrigado a fazer. Foi quando daí eu entrei, né, na educação física por causa disso. Aí eu estava no segundo ano da faculdade, não conseguia nada com futebol, nada, estava, né, trabalhando em um escritório, então nada a ver com a área, bem complicado, trabalhando o dia inteiro, saindo, indo direto para a faculdade, até que apareceu uma oportunidade de ser estagiário numa academia, que é a Academia da Tigre, antes do Oda assumir, né? E aí eu ia ganhar menos, ia trabalhar menos, porém era um passo que eu estava disposto a dar, né? Até que logo que eu entrei, veio a pandemia, eles desligaram, né, todos os estagiários e eu que tinha um emprego ruim fiquei sem emprego, então, né? Então você saiu de um emprego ruim para ser estagiário e aí veio a pandemia e ficou sem emprego nenhum. Exatamente. E aí quando o Oda assumiu lá na Tigre, o meu avô é muito amigo dele, conversamos e aí, como eu já trabalhava lá como estagiário, eu acabei daí entrando com o Oda e sendo estagiário do Oda lá, né? E aí, então, já, né, continuando aí a história, depois que eu fiquei um tempo como estagiário com ele lá, deu mais ou menos uns 8, 9 meses, ele daí acabou comprando a unidade do Boa Vista, e aí ele me chamou para coordenar lá, isso foi em setembro de 2021, ano passado fez um ano, né, que eu sou coordenador lá, e aí agora, além de coordenador, sou sócio com ele em uma academia também, né, e é basicamente isso. Que legal, cara, parabéns pela sua trajetória em curto espaço de tempo e já tem um resultado expressivo, isso é muito bacana. E, cara, conta pra mim como que é a sua rotina. Primeiro, vamos contar essa história que acho que pra galera entender é muito importante. Quando vocês assumiram essa academia na Boa Vista, quantos alunos tinha lá, Gustavo? Ela tinha, pagando mesmo, 150 alunos, porque 150. tinha uns 200 lá matriculado, mas uns 50 eram permutas livre,
por algum motivo, né? E ativos, né, pagando realmente 150 alunos em setembro de 2021. Legal. E aí, nesse um ano que você completou, quantos alunos você chegou? Quando a gente fechou um ano, a gente fechou com 580, 590 e atualmente agora estamos com 750 alunos. 750 alunos em um ano e meio, é isso? Um ano e meio, isso, um ano e Um meio. pouquinho menos de um ano e É, meio. um pouquinho Tá, menos. 750 alunos. Então, a gente quer dizer que você, em um ano e meio, conseguiu aí aumentar 5, 6 vezes o resultado da academia. Ou seja, Sim. você fez um crescimento de 500% na academia em um ano e meio. E como foi isso, cara? Por que você acredita que aconteceu esse boom de sair de 150 alunos para 700 alunos? Como que foi esse boom aí de resultado? Então, acredito que, né, primeiramente, nada é possível sozinho. Se a gente chegou lá, não foi só por causa de mim. Tem muita gente por trás disso. A GAP, né, com certeza, com os processos, mas a minha equipe é fundamental para isso, né? As meninas que vendem, né? Agora as duas Anas que estão lá vendendo, elas são assim é, excepcionais, seguem o processo à risca e isso é um passo fundamental. E, né, os professores, afinal, sem eles lá trabalhando, atendendo, se dedicando, isso não seria possível, né? Então eu acredito que isso é uma junção, né? Uma junção de fatores onde a gente pega os processos bem estruturados que a GAP nos dá e a gente realmente segue à risca esses processos, né? Não só as consultoras, mas os professores e eu também, né? Processos de feedback, de avaliações, pesquisas de satisfações, né? Enfim, várias coisas que a gente vem seguindo. Acredito que a soma de tudo é essencial para o nosso negócio dar certo. Que legal, cara. Vamos voltando aí à questão de estagiário, depois a gente vai voltar bem essa questão de gestão em si que hoje você exerce, mas na questão de estagiário, como foi iniciar essa questão, essa fase de atender, já que até então você trabalhava com escritório, nada a ver, né, Sim. com a área. Como que foi essa fase de atender ali na linha de frente como estagiário, cara? O começo foi difícil, né? Até uma coisa engraçada que eu fazia e eu dou a dica hoje em dia para os meus professores é assim, o pessoal, né, chegava, tirava o treininho deles lá, detalhado, tudo que eles iam fazer. Quando eu olhava, quando eu olhava o treino, que ele ia me perguntar o primeiro exercício e eu olhava já sempre os dois de baixo. Se por um acaso tivesse algum que eu não sabia, enquanto ele fazia o primeiro, eu corria no computador, jogava no YouTube, via como é que fazia para quando ele viesse me perguntar, eu estar pronto e no caso, né, eu saber o que eu estava passando. Então, para mim, é, foi um desafio. Eu fiz muito disso, de procurar no YouTube. Muita coisa às vezes não achava ou a pessoa vinha perguntar e eu não tinha certeza, mas eu tentava sempre passar no caso, uma confiança para o aluno. Por mais que eu não tivesse tanta certeza, eu não deixava demonstrar isso para que ele tivesse confiança em mim. Por mais que tivesse um pouco errado, alguns dias depois eu poderia corrigir, né? Mas eu tinha ciência que, assim, se ele não confiasse em mim, ele não ia mais vir em mim e automaticamente isso ia ficando ruim para mim, né? Então, acho que isso foi algo que me ajudou bastante, passar sempre confiança para o aluno e algo que eu sempre tive comigo em todos os lugares que eu trabalhei foi sempre tratar o negócio como sendo meu. Então, todos os dias eu trabalhava como sendo meu. Mesmo eu sendo só um estagiário, eu lidava aquilo sendo meu. Então, isso né, enfim, um papel no chão, eu juntava o álcool, eu economizava os panos, eu trocava, enfim, eu realmente tinha como se eu fosse dono daquilo, mesmo sem ser. Que legal, cara. Você trouxe três coisas aqui que eu acho que é muito importante a gente explorar, né? Primeira coisa, a questão da proatividade, né? A importância da proatividade, ou seja, eu não sabia algo,
mas isso não era desculpa para não dar o melhor atendimento para o meu cliente, né? Então, hoje, ainda mais a sua geração, que vem da geração digital, né? Sim. Então, hoje está muito fácil de você buscar conhecimento, né? E o que eu vejo muito, Gustavo, e por isso que eu quero te dar os parabéns, porque as pessoas, infelizmente, é mais fácil dar desculpa, né? Do que ser proativo e buscar esse conhecimento, né? Então, acho que isso é muito legal. E isso, cara, da onde vem essa questão da proatividade, como que você desenvolve, como que você ajuda a desenvolver isso junto com a sua equipe hoje? Acho que isso aí veio muito, né, dos meus pais. Se eu sou tudo que eu sou hoje, é por causa deles, né? E eles eu tento fazer da forma de dar o exemplo, né? Assim que eu virei coordenador, eu li, né, e leio ainda sobre gestão, sobre liderança, e eu vejo, né, para mim que o melhor jeito de, né, incentivar os outros a fazerem é você sendo exemplo. Então, eu passo hoje em dia 8, 9 horas por dia dentro da academia. Ainda sou, né? Ainda sou professor de sala de musculação. Não sou somente coordenador. Então, sempre que eu tô lá, eu tento fazer sempre o jeito que eu gostaria que eles fizessem, né? Então, é, recolho lixo no chão, se tá sujo, eu pego um pano, passo, se tem que varrer, eu varro. Enfim, eu acredito que essa, pelo menos, é uma, uma forma, como eu posso dizer, boa de, né, incentivar a proatividade nos outros. Legal, cara. E aí a segunda coisa que você trouxe, que eu acho que eu acredito que seja fundamental para qualquer tipo de negócio e qualquer posição que você está dentro da empresa, é a questão da confiança, né? Você falou muito da questão de passar confiança e credibilidade aí para a pessoa que está na sua frente, né? E aí, mesmo que eu não sei, né, eu vou atrás de conhecimento para poder passar essa segurança, essa confiança, né? E me conta um pouquinho mais como que você desenvolve isso, como que você percebe, né? Como que você tem o feeling de perceber que aquele cliente está genuinamente confiando em você? Eu acredito que a confiança principal é quando ele chega na sala de musculação, tem um exemplo, dois professores parados e ele te escolhe. Então, automático que acredito que aí automaticamente é porque ou ele tem uma intimidade maior contigo ou ele tem, né, uma confiança maior contigo. E eu acredito que na sala de musculação a confiança é muito importante, porque a maioria dos alunos eles não sabem os exercícios, não sabem para que serve, não sabem a forma certa de executar. O que eles sabem é que se eles fizerem errado, eles podem se machucar. Então, isso é uma responsabilidade, né, muito grande, nossa, professores. Então, eu sempre tive isso comigo que eu precisava passar, né, passar essa confiança para que eles pudessem acreditar em mim e automaticamente eu iria me aprimorando com o tempo, né? Uma coisa que eu fiz também que me ajudou, eu peguei, entrei no sistema e tirei um relatório de todos os exercícios que tinham no sistema. Eu lembro até hoje, tinham 287 exercícios. 287 exercícios. Aquele número me marcou. E aí eu ia para casa e eu botava exercício por exercício no YouTube. Algumas coisas eu sabia, mas era meu primeiro contato com musculação, educação física. E a pessoa que estava ali comigo me ajudava, só que muitas vezes não dava tempo ou, né, enfim. Então, eu chegava em casa, botava exercício por exercício no YouTube até aprender. E aí, nessa questão, acredito que em um mês e meio, eu já estava ali pelo menos sabendo, né, quais eram os exercícios, mas claro que a gente tem que sempre procurar se aprimorar para que a gente consiga ensinar eles da melhor forma possível, né? Que legal, que legal. E aí você trouxe uma terceira coisa que eu acredito que para qualquer
colaborador ter sucesso na sua carreira é fundamental ser desenvolvido, que é a questão de senso de dono. Você falou essa palavra que sempre me chama muita atenção, essa questão de senso de dono. Infelizmente, nós somos criados numa sociedade onde é sempre colocado um contra o outro, né? Então é sempre o patrão contra o empregado, é sempre, né, o esquerda contra a direita, é sempre um contra o outro, né? E aí quando você fala senso de dono, mesmo sendo estagiário, isso me chama muito atenção, né? Como que você pratica essa questão de senso de dono? Como que é exercer essa questão de senso de dono, né? Como que você executa isso no seu dia a dia, essa questão do senso de dono? Bom, acredito que, primeiramente, acima de tudo, eu queria crescer na empresa, né? E para eu crescer, a empresa tem que crescer. E se eu ficar sempre fazendo só o básico, entro no horário, faço meu trabalho e saio no horário, eu vou ser sempre o básico, sempre mediano, né? Então eu sempre buscava, né, tentar fazer sempre algo a mais e ter realmente esse senso de dono, né? Que era, pô, vi um papel no chão, tem gente que hoje em dia, colaborador vê, olha pro papel, levanta e passa por cima. Isso não é meu trabalho, é trabalho de outra pessoa, né? Mas poxa, não custa nada tu pegar e ajuntar. Ou tá lá na sala de musculação, um aparelho tá com pó, que a menina, não sei, por algum motivo esqueceu de passar ou não deu tempo. A pessoa olha, isso não é meu trabalho, não vou fazer. Mas não custa nada ir lá, pegar um paninho, tirar o pó, né? É, a- uma coisa que eu também prezava bastante era a organização da academia, porque eu acredito que um ambiente organizado ele facilita tudo, né? Então isso era algo que eu cuidava bastante, procurava sempre organizar, trocar os panos quando estavam sujos, limpar quando precisava, se tinha que varrer, varria, se tinha que ir mais cedo lá ajudar em algo, eu ajudava, né? Mas acho que acima de tudo porque eu acreditava, né? Acreditava na academia, acreditava no Oda e eu acreditava que eu teria essa chance de crescer ali dentro. Que legal, cara. Isso é muito importante trazer isso, porque qualquer colaborador que queira desenvolver, que queira melhorar a sua performance, né? Qualquer profissional de educação física que está nos escutando agora, se realmente você quer gerar um resultado melhor para você, primeiro você precisa ter o senso de dono, né? Você sendo colaborador de qualquer empresa. Isso é fundamental você estar entendendo isso, né? Que está nos escutando ou está nos assistindo agora nesse momento, porque se você não desenvolver essa questão do senso de dono, né? Se um dia você for dono, você vai sofrer na pele, porque a gente só recebe dos outros aquilo que tem dentro de Com nós e a certeza. gente só pode entregar para os outros aquilo que tem dentro de nós, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante para a gente poder desenvolver. E aí, Gustavo, você agora já entrando na questão de gestão, né? A primeira coisa que eu queria entender de você, até para as pessoas poderem se situar, como que você acaba dividindo função, cara? Porque hoje você já falou que você exerce a função de coordenador, também exerce a função de professor. Tem personal? Também. Então, atua como personal, né? É líder de vendas hoje dentro da sua unidade. Como que você acaba dividindo esses papéis? Como que você acaba atuando em cada um desses papéis? Cara, como que é a sua organização para isso acontecer? Então, até isso é algo que recentemente a gente estava conversando e atualmente é o maior desafio da minha vida. Ser personal, ser professor, ser coordenador da sala de musculação e ser coordenador financeiro, né? Que é cuidar das meninas. Então, é algo que eu tenho aí me dobrado bastante, mas eu procuro, né, dar as minhas aulas de personal de manhã. Eu chego na academia daí umas 10, 11 horas, que as aulas de personal eu não dou no caso onde eu trabalho, onde eu sou coordenador. Aí eu me programei para chegar já nesse horário, porque é um horário que a musculação é tranquila, então é o horário que eu daí consigo me dedicar para as meninas. Até porque é mais Meninas ou de menos vendas. isso, de vendas, isso, perdão, de vendas. Até porque é mais ou menos o horário que elas trocam de turno, né?
uma vai até as 2 e a outra daí entre as duas. Então, nesse horário é o horário que eu me dedico para elas, converso com elas, vejo o que está acontecendo, se precisa de alguma coisa. Aproveito às vezes para conversarem juntas também, nós três, né? E aí, depois disso, à tarde é o momento que eu uso, se eu preciso fazer algo, alguma reunião, alguma coisa, né? Tanto da parte ali de gestão das 4 com os outros coordenadores, ou também feedback, né? Com os professores, faço treinos ainda também para os alunos, e aí à noite, no horário de fluxo, é onde o bicho pega. Eu não sou nada de coordenador, eu sou ali somente professor da sala de musculação mesmo, passando treino, ajudando, instruindo, igual a todo mundo. Que legal, cara. Aí você falou que você tem dificuldade. Pô, você acabou de dar uma aula aqui de organização de tempo. Mas ainda acho que poderia ser melhor, porque eu sinto que dentro disso tudo falta ainda o tempo que eu gostaria de ter, de me dedicar para mim, no caso, né? Uma leitura, estudo, isso aí é algo que eu tenho nesses últimos dias, principalmente agora, que são meses de alta para academia, que o fluxo está muito grande, deixando de lado, porque eu preciso lá primeiro fazer dar certo, né? Que a minha prioridade é a academia, para aí depois eu conseguir conciliar isso um pouquinho melhor, talvez, né? Para conseguir ter um pouquinho mais de tempo. Eu explorei isso com você, Gustavo, porque assim, o que, que eu vejo no mercado de academias? Você não está sozinho nesse meio, ou seja, eu conheço centenas de gestores, coordenadores que têm a mesma atribuição que você. Ou seja, ele é professor, ele é gestor, ele é coordenador, ele é personal, né? Aliás, a maior parte do público que está nos assistindo sabe muito bem disso. A maior parte dos gestores de academias tem esse perfil, né? Que ele acaba exercendo tudo isso. E eu vejo uma dificuldade gigantesca deles assumirem papéis. Ou seja, então eles acabam. Você me falou um ponto que me chamou muita atenção, que é quando eu estou na sala de aula, dando aula, eu sou o professor e ponto. E eu vejo muito isso sendo corrompido no mercado, que é o quê? Eu estou na sala de aula, mas eu quero cuidar das vendas, eu estou na sala de aula, mas eu quero também ser gestor, eu estou na sala de aula, eu quero. E aí eu começo a fazer tudo, e todo mundo que faz tudo ao mesmo tempo não faz Ah, nada. bem feito. Não, eu procuro sempre que eu vou fazer algo, me dedicar de fato para aquilo. Tanto que quando é hora de eu ser professor, eu pego meu celular, boto num canto, tela para baixo, não encosto no celular e entro ali para ser professor mesmo. Tanto que a maioria dos alunos da noite nem sabe que eu sou coordenador. E isso para mim é excelente, porque se sabem, já, né, vem reclamação, vem falar alguma coisa. Não que eu não queira isso, né? Eu quero saber, porém, naquele momento eu estou ali para ser professor de fato. Então eu estou ali para passar exercício, para ajudar o pessoal realmente, né? Isso é muito importante, cara, porque quando você descobre que você tem vários papéis, ponto. Isso é fato. E a maior parte da gente, né? Acho que, aliás, não conheço ninguém que não tem vários papéis, Sim, né? Acho que todas as pessoas têm vários papéis. Você tem papel de pai, você tem papel de filho, você tem papel de marido, você tem papel, né? Então você tem vários, você tem papel de amigo, você tem vários papéis dentro da sua vida ao longo da sua jornada, né? O que eu vejo muito é as pessoas confundindo papéis, né? E aí as pessoas não tendo essa coordenação de papéis. Por exemplo, tirando da vida profissional, é aquele cara que quer ser pai do seu próprio pai, né? Em sim, vez de se comportar como filho, né? Porque quando você tem que, cara, não adianta você querer ser pai do seu pai, senão você não vai ensinar seu pai, né? Você tem que ser filho, você tem que escutar o seu pai, né? Porque ele tem muito para te dizer. A mesma coisa é você querer ser amigo do seu filho. Você não vai ser amigo do seu filho. Aliás, no treinamento a gente falou muito sobre isso sim. nesse último treinamento, né? E eu vejo muito esse problema das pessoas não assumirem os seus papéis, né? E saber, cara, na hora que eu estou ali na gestão com a equipe comercial, eu sou o gestor comercial e eu preciso exercer funções como gestor comercial. Preciso analisar números, eu preciso
avaliar como que tá o resultado, a demanda, né? Eu preciso avaliar os indicadores, tudo isso. Quando eu sou, né, personal, eu preciso estar entregue 100% para o meu personal, porque o princípio básico do personal é exatamente a particularidade, você trabalhar, né, ali o individual do seu cliente, né? Quando você é coordenador, entender a gestão, e você falou algumas coisas em relação a feedback, que eu acho que é muito importante, né? Gestão se é baseada muito a feedback, né? Como você está conduzindo os feedbacks da sua equipe, Sim. né? Então e quando você é professor, que é aquele momento que você tem que atender um grupo de pessoas, né? E fazer com que mesmo dentro de um grupo as pessoas se sintam valorizadas, se sintam únicas mesmo dentro de um grupo. E aí entrando neste ponto de sala de aula, já que eu vou te explorar então essa questão de sala de aula, como que você faz hoje para dentro de uma academia de 700 alunos, você assume o principal horário da academia, que é o período da noite, né? Como que você faz para que as pessoas, dentro de um grupo de, sei lá, 50, 60 pessoas que às vezes tem dentro da sua sala de musculação, elas se sentirem únicas, ou seja, que elas se sintam realmente que você está dando a melhor atenção que você poderia dar para ela. Acredito que esse é o maior desafio, não só meu, mas de todos, né? Que a academia passa a maior parte do tempo com um número de alunos relativamente pequeno e à noite, num período de 2 horas ali, a academia fica, né, super cheia. O que a gente tenta é sempre realmente ser, no caso, né, proativo com o aluno. Eu passo isso. Se o aluno terminou um exercício, tá indo para a folha para ler e te perguntar, eu falo, pô, não deixa ele chegar na folha. Chega tu antes na folha dele, vê qual é o próximo e fala, o teu próximo, o teu próximo é esse aqui, vem comigo. E já adianta. E também o que a gente faz lá muito é que assim, é, mais ou menos cada aluno já tem meio que o seu professor preferido, digamos assim. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ruim porque o aluno está vinculado com o professor, só que bom porque o aluno se sente realmente, né, íntimo daquele professor. Então ele consegue dar atenção e tudo mais. E assim, no horário de pico mesmo, a gente tem ficado em 4 professores. Um no funcional, que a gente tem o funcional horário livre, e 3 na musculação, né? Então a gente procura também ter bastante gente para atender essa demanda com qualidade, né? E como que você percebe, tá, que o cliente está percebendo o valor na sua entrega de sala de aula? Então, eu acredito que quando ele às vezes agradece uma correção simples que a gente faz, né? Muitas vezes o cliente está levemente assim corcunda, a gente pega e corrige, ele agradece, ou o simples fato de a gente pegar, passar por ele, ele tá fazendo certo, tu pega, olha para ele, faz assim, balança a cabeça e ele te dá um sorriso, que a gente já entende, né? E também a gente procura não ter o cliente somente como um cliente, mas sim como um amigo, né? Então, quando ele tá lá nos intervalos das séries, procura, no caso, chegar lá perto dele, conversar, saber como está o dia dele e automaticamente quando ele cria essa intimidade, ele já vai já te falar se tem algo que ele não está gostando, que tu pode Legal. melhorar. E além de tudo, também de 3 em 3 meses a gente faz daí pesquisa de satisfação com todos não, né? Com uma parte dos clientes, a gente envia no WhatsApp para eles responderem, e eles respondem de forma daí anônima, né? Sinalam lá o professor que atende eles e podem daí Ver avaliar o os... professor, exatamente. Que legal, cara. Isso é um ponto muito importante que você está trazendo, Gustavo, que eu falo muito em sala de aula, porque assim, as pessoas falam muito de vendas, né, hoje em dia, mas obviamente que vender sem ter um produto de qualidade interno, uma hora a sua empresa vai quebrar, Sim, né, de qualquer jeito. Então, por isso que eu falo sempre que é importantíssimo você construir um ecossistema, né, onde que todo mundo possa sair ganhando desse ecossistema.
E o que eu vejo muito é que as pessoas tentam fazer na sala de musculação processos complexos, né? E você acabou de trazer aqui que o sucesso, e eu concordo com isso, está muito nas coisas simples. Por exemplo, só de passar e com um olhar poder dar um feedback positivo para o seu cliente, uma correção, uma antecipação de problema ou antecipação de dor que aquela pessoa pode ter, né? Percebendo ali que ali dá para você antecipar alguma coisa. E, obviamente, tudo isso, né, que são processos simples, atrelado também a um processo um pouco mais elaborado, que é uma pesquisa de fato de satisfação, para entender de forma sistemática e estatística, de fato, qual é a percepção. Então, você trouxe aqui dois pontos que eu acho que são fundamentais, ou seja, a atuação no dia a dia de uma forma simples, leve, né, mas com propósito, né, e a sistematização para que a pessoa possa entender, né, de fato, o gestor possa entender de fato qual está sendo a percepção do seu cliente. Então, esses dois pontos, né, dentro de uma sala de musculação são fundamentais para você obter resultado. Né? E, né, também algo que eu falo para eles sempre procurarem atender o cliente como eles gostariam de ser atendidos, né? Então, pô, imagina que tu tá indo num lugar que tu não sabe nada. Qual é a forma que você gostaria que a pessoa que sabe tudo te atenderia? Então, cara, tenta fazer igual, porque com certeza o que tu quer pra ti, tu quer coisa boa. Então, se tu trata os outros como tu queria que te tratassem, acredito que isso ajuda bastante também. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você se põe na posição do outro, né? Sim. Isso é um ponto muito importante, né? Que é tratar o cliente de uma forma... e aí, no seu dia a dia, Gustavo, na composição da equipe, como que você consegue monitorar a equipe? Então, como que você consegue monitorar a sua equipe, tanto os feedbacks você constrói, em qual frequência isso? Como que você consegue gerar essa comunicação assertiva com a sua equipe? Os feedbacks eu faço com eles mensalmente, uma vez no mês. Eu reservo daí uma sexta-feira do mês para a gente sentar e conversar. E ali é literalmente, eu nem falo que é um feedback, é uma conversa, porque eu gosto de saber também o que está acontecendo com eles, se tem algo errado, se tem algo incomodando, né? E aí, para depois, caso tenha algum ponto que eu acredito que ele precisa melhorar, a gente passa para ele, né? E aí, como eu tinha já falado, as pesquisas de satisfação com os alunos é algo que ajuda, né? E eu também procuro fazer um horário da academia que eu tô lá um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, para eu realmente ver a forma que eles estão trabalhando, se eles estão precisando de algo, se tem alguma coisa faltando para que eles possam exercer, né, o trabalho. E algo que a gente até ouviu no último GAP agora, que a gente achou muito legal e não conhecia e já estamos já produzindo e queremos fazer, é a pesquisa de clima, que a gente achou, pô, sensacional, e a gente já está já produzindo a nossa para a gente daí implementar lá dentro também. Que legal, cara, que legal. Realmente a pesquisa de clima é fundamental para você poder perceber aquilo que o seu colaborador está percebendo da sua gestão e da sua empresa, né? Sem você ter essa preocupação, né? E você não consegue fazer uma gestão assertiva. Você faz uma gestão muito empírica, né? Se você não tiver essa preocupação de forma sistemática com a sua equipe. Então isso traz, eu tenho certeza que vai trazer muita produtividade. Gustavo, uma curiosidade, cara, você falou aqui em 287 exercícios que o sistema dá, né? Eu sou um pouco crítico à educação física. Primeiro porque existe uma nomenclatura, para uma coisa existem 10 Sim, nomenclaturas o diferentes, maior né? desafio de todos. E como que você lida com isso, cara? Porque isso realmente, confesso que para mim me incomoda essa questão de falta de padronização dentro da área da educação física. Como que você, na prática, né, você que foi lá pesquisar um por um desses 287,
como que você lida com isso na prática, de fato, para simplificar, né? E ser, ao mesmo tempo, ser simples, né? O processo, mas não pobre, né? Porque Sim, isso é uma diferença muito grande, tem sim. que ser. A gente sempre tenta fazer lá o básico bem feito, como a gente fala, né? Exercícios básicos, sem inventar, sem frufruzice, como a gente fala, né? O básico executado da forma certa. E a gente tenta lá criar mais ou menos o nosso padrão, né? O jeito que a gente chama os exercícios, porque realmente tu pega lá uma puxada alta, pô, tem gente que conhece por, né, puxada à frente, o outro puxada alta. Isso é ruim porque às vezes pode muitas vezes até, né, confundir o aluno e achar que um professor não sabe ou tá, né, enfim, faltando conhecimento, mas a gente tenta sempre fazer o básico e aí esse sistema, o bom é que ele pode ser alterado, os exercícios lá. Então, algo que eu fiz lá para nossa foi basicamente excluir os nomes repetidos e como a gente cria todos os treinos pelo sistema. Um exemplo, é a puxada alta no sistema só tem puxada alta, Você não tem outro nome. padronizou. Sim, eu padronizei pelo básico que eu conhecia, que eu aprendi lá, né? Mas que era ali também o que a maioria conhecia, mas isso foi algo que ajudou para que todo mundo conseguisse falar a mesma língua, né? Isso é fundamental, cara, é legal, por isso que eu estou explorando isso com você. O primeiro ponto, quando você coloca aqui o simples muito bem feito, para mim isso é clássico, né? Isso sabe, aquele tempero da avó que a comida fica maravilhosa com Sim, aquele tempero dela, que muitas vezes ela faz uma comida muito simples, mas que fica sensacional. O simples muito bem feito traz o resultado que a gente sempre quer. Agora, por quê? Por que eu vejo isso, Gustavo? Por isso que eu estou chamando a atenção, porque né, eu rodo o mundo inteiro e eu vejo os professores prescreverem treino e a maior parte das academias não ter padronização de comunicação. E aí eu vejo ficha do cara da manhã diferente do ficha da cara da tarde, que é diferente da ficha do cara da noite. E aí você vai de manhã é puxada tal, aí você vai à tarde é puxada Y, aí você vai à noite puxada tal. E aí você fala, cara, e aí cada professor tem uma nomenclatura e isso vira uma bagunça generalizada. E no final das contas o cliente percebe isso, né, com cara? certeza. O cliente percebe que falta uma padronização e eu sempre bato muito nessa tecla da importância da padronização, da comunicação dentro da sala de aula. Isso a gente está falando de comunicação. Como que você faz para os seus professores, como que você desenvolve os seus professores para ter o padrão de atendimento que você tem, até porque no seu caso é bem interessante, né? Consegue comparar o cara da manhã, da tarde e da noite, sendo você o cara da noite. Então, quer Sim. dizer, né? Mesmo você tendo 3 pessoas ali, você acaba, obviamente, muito provavelmente sendo o líder daquele período ali. Então, como que você acaba conduzindo essa padronização também do atendimento? Que é isso que você falou, o olhar, essa coisa. Então, como que você entrega essa padronização para sua equipe ou procura buscar essa padronização junto com a sua equipe? Isso é algo que assim que a gente, né, iniciou com a equipe, a gente fez uma reunião geral e nessa reunião geral a gente fez algumas simulações de atendimento, né, como deveriam ser, a melhor forma, e é algo que constantemente toda semana a gente conversa e eu procuro sempre, né, sempre falar a forma como eles devem, né, atender, a forma como eles devem se portar na sala de musculação, postura, não ficar, né, escorado nos aparelhos, cuidar com o celular, mas assim, eu acredito que eu tenho feito isso mais de uma forma, né, individual. Até porque tem certos professores que estão em certos níveis, que atendem de certas formas, e tem um que precisa talvez melhorar algo que o outro não precise, né? Então eu acredito que essa forma ali individual é muito boa. E esse horário que eu faço, eu basicamente não, eu vejo, digamos assim, eu trabalho com todos. Eu vejo ali quem trabalha de manhã atendendo, quem trabalha à tarde atendendo e quem trabalha à noite atendendo. Então acredito que dessa forma fica um pouco mais fácil de eu conseguir
dar um feedback e muitas vezes também, né, eu falo e gosto de frisar que se eles acham que tem algo que eu esteja fazendo de uma forma que eles não acham legal, eu peço, né, eu peço que eles me falem, até porque né, a gente não é dono da verdade, a gente não é dono da razão. Eu procuro sempre dar ali, né, o meu melhor, mas talvez às vezes tem algo que eu esteja fazendo que para mim, né, que para mim seja bom, esteja certo, e o professor que trabalha comigo, talvez ele tenha uma ideia que possa ser diferente e todas as vezes no feedback eu peço que eles falem se tem algo, peço mesmo, porque acredito que né, todo mundo pode assim agregar para todo mundo, né? Que show, cara. Fantástico, fantástico. Eu estou explorando bastante essa questão interna porque eu gosto muito de falar sobre a importância, né, da entrega do produto. Agora a gente vai falar de uma parte que é onde eu mais flutuo, que são vendas. Então vamos falar de vendas agora. E você vendo um resultado extraordinário, né, batendo metas todos os meses, né, a sua unidade tem atingindo os resultados todos os meses aí, criado aí novas ações. E como que você faz, já que você ali trabalha basicamente, e isso é importante a galera que está nos escutando e nos assistindo perceber isso, que ele falou, que ele trabalha basicamente ali no período intermediário entre a troca de uma e a troca de outra, né, consultora de vendas, né, e só, restante quando ele é à noite ele é professor e é professor de fato e tal, tem a parte que ele é gestor, tem a parte que ele é personal que ele não está acompanhando. Então, para você que está assistindo, você fala assim, para eu vender eu tenho que ficar o dia inteiro lá em cima das meninas para fazer elas venderem. E o Gustavo é a prova viva, batendo metas, né, os últimos meses, todos os últimos meses, e não precisando ficar 24 horas em cima da equipe. Então, Gustavo, conta para nós aí como que você conduz a sua equipe comercial, quais são aí os indicadores principais, né, junto com o GAP, como que é feito isso aí, essa gestão comercial que faz hoje a equipe bater metas e ter o crescimento em 1 ano e meio de quase 600% de crescimento em 1 ano e meio. Então, conta para nós aqui. Então, primeiramente, uma coisa que eu fiz que ajudou muito foi criar, né, criar realmente processos para elas. Então, eu peguei lá e botei: segunda-feira vocês vão fazer ligações para inativos do mês tal, ligar para renovações do mês tal, falar com tal. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, assim por diante. Eu fiz uma divisão e eu deixei, né, dentro disso bem claro para elas que não é para elas serem um robozinho que tem que seguir aquilo, é, é só para mesmo elas terem ali um norte, né? Porque muitas vezes a gente exige, né, que a pessoa faça algo que ela venda, porém a gente, né, não está dando ali os caminhos para ela. Então acredito que isso foi algo assim primordial, dar os caminhos. Outra coisa que a gente faz bastante é no início do mês a gente pega, senta, conversa e acima de tudo a gente acredita que o mês vai ser bom. Nós três, né, sentamos e falamos, não, esse mês vai ser bom, a gente vai conseguir, então a gente inicia o mês com a mentalidade que vai dar certo. Dezembro ali, principalmente, que é sempre muito difícil, as vendas são sempre ruins e né, até então a gente nunca batia a meta e a desculpa sempre era é o mês, é não sei o que lá. Porém, academias ali da nossa cidade batendo as metas 1, 2 e 3 em dezembro, eu olhei para elas, comentei até com o Odo e falei, pô, eles estão com agape tão igual a gente, se eles podem, por que a gente não pode, né? Não faz sentido. O que eles têm que a gente não tem? Nada. Então, peguei, sentei com elas, conversei, citei esse exemplo dessa academia e desde o início do mês a gente já estava com essa mentalidade de que ia dar certo, né? Que acima de tudo elas têm que acreditar,
né, que vai dar certo, senão eu acho que realmente não dá. Outra coisa também que a gente faz junto com a GAP são os relatórios, principalmente o relatório de visitas, né, que é algo que ajuda bastante. Pô, a pessoa veio na academia, não fechou, anotamos o nome dela lá no boletim de visitas, daqui a 3, 4 dias, uma semana, enfim, a gente, né, liga para ela, manda mensagem. Uma coisa que a gente faz também no Whats, o Whats ele tem aquele esqueminha de etiquetas. Então, uma pessoa chegou, chamou no Whats, perguntou ali os valores e a conversa ali simplesmente morreu. Não falaram mais nada. A gente pega e bota ali a etiqueta que é no caso ali dar retorno. Aí elas têm um dia da semana que elas têm que olhar sempre essas etiquetas que faltou dar retorno. Então elas pegam e voltam lá nessas pessoas que por algum motivo estavam interessadas, só que por algum motivo, né, elas não fecharam. E acredito que basicamente é isso. Legal, cara, muito, muito bacana. E até para a galera poder entender, né? Você que começou, você já tinha um processo de venda antes de entrar na academia ou não? Você já Não, trabalhava com venda antes de não, academia? nunca nada. E foi difícil implantar o método GAP dentro da academia, não? Não, não foi difícil porque além de vocês darem tudo muito fácil, muito mastigado, tem, né, mensalmente uma visita de alguém da GAP lá falando a língua mesmo, né, de vocês, porque uma coisa é a gente receber a informação e passar para elas, outra coisa é ir lá, alguém da GAP e conversar com elas. E isso faz muita diferença. Sem contar os GAPs também que elas vão, né, os GAPs, né, presenciais, que elas vão, aprendem, absorvem, e isso aí realmente conta muito, porque até então eu nunca tinha nem trabalhado com academia e muito menos com vendas, né? Então, o processo está ali, basta tu seguir e também pôr na cabeça que quanto mais coisas tu conseguir, né, padronizar, mais fácil de dar certo é. Isso é muito legal você falar, porque assim, eu provoco bastante isso, porque as pessoas falam assim que vendas é para quem nasceu para ser vendedor, né? Você já deve ter escutado Sim, muito isso, que o cara nasceu para ser vendedor, né? E quem não nasceu para ser vendedor, então não vende nada, né? E aí vai ser sempre um coitado na vida, porque na vida você vai precisar vender o tempo todo, né? Você se vende todos os dias. Quando você escolhe a roupa que você vai vestir naquele dia, você está se vendendo para alguém. Você tem que se vender para sua esposa todos os dias, porque se você não se vender para sua esposa todos os dias, alguém vai vender para ela, né? E aí é um perigo que alguém pode vender para ela, né? Então você tem que vender para sua esposa, você tem que vender, né, para os seus colaboradores, você tem que se vender para os seus colaboradores, porque se você não se vender para os seus colaboradores, alguém vai vender para os seus colaboradores e os seus colaboradores vão comprar ele. Né? Então é importante a venda, só que eu sempre falo que a venda é uma das profissões mais nobres do mundo. Só que as pessoas levam as vendas acreditando que as vendas qualquer um pode fazer, de qualquer jeito. E eu acredito que qualquer um pode fazer o que quiser na vida, desde que de fato seja profissional, desde que realmente tenha treinamento, desde que tenha capacitação, desde que tenha um processo, desde que entenda como fazer, porque você só vai ter resultado realmente se você tiver um profissionalismo na área. Né? E o que você está trazendo aqui é exatamente a importância de um profissionalismo. Como que você encara, porque você fala assim, do treinamento mensal que o GAP faz para vocês. Como que você encara isso? Porque eu já escutei de algumas pessoas, mas fazer treinamento de novo e tal, não sei o quê. Como que você encara essa importância de fazer, de fato, um treinamento todo de forma constante, né, para não ficar para trás? sim, é como também eu tinha dito anteriormente, não adianta a gente cobrar elas de algo que a gente quer que elas façam, porém a gente não dá o caminho, né? Então acredito que esse treinamento entra muito nisso, num caminho. Algo que eu tenho feito também, como eu tô ali constantemente com elas, eu sinto, digamos assim, qual é a maior dor delas. Um exemplo, esses últimos tempos a dor delas era o telemarketing, era um bicho de sete cabeças que não queriam fazer, que estavam com medo, não sei o que lá. Quando o Vinícius da GAP foi lá, ele foi com um esquema para ele dar o treinamento
porém eu solicitei ele, Vini, por favor, no fim, conversa com elas sobre telemarketing. Ajuda elas nisso, pede para elas fazerem contigo, para tu ver. Então eu acho que isso também é muito importante, sentir a dor delas e pedir para quem é da GAP, que tem muitas vezes muito mais conhecimento que a gente, né, em ajudar, para que eles consigam, além de já dar o treinamento de coisas novas, conseguir deixar ainda melhor as coisas que elas já sabem, né? Que legal, cara, que legal. Na verdade, telemarketing, muitas pessoas não gostam de fazer, esse é o princípio básico, né? Você ficar tomando não das pessoas é clássico, né? A maior parte das pessoas vai ficar tomando não, é muito ruim você ficar tomando não, né? Então é sempre muito ruim. E as pessoas não gostam de fazer. Tanto é que a questão do WhatsApp nos atrapalha bastante nesse sentido, né? Porque as pessoas acham que sim, só o fato de eu mandar via WhatsApp uma comunicação, isso vai ser suficiente. Como que você faz agora que você entende a importância disso? Como que você faz com que a equipe perceba isso todos os dias e entenda que realmente o telemarketing é muito mais do que só mandar WhatsApp para as pessoas? Então, o telemarketing, elas estavam bem resistentes, né? E aí elas ficaram ali, acho que umas 2, 3 semanas ligando com uma meta diária de ligação que eu botei. Eu botei 25, né, ligações, e no início elas faziam as 25 e deu, é minha meta, tá bom, Acabou. tá bom. Até que o telemarketing começou a dar resultado. Teve gente que chegou a fechar plano só pelo telefone, literalmente só pelo Só telefone, pelo telefone. porque a gente tem lá o esquema de associados, que é com senha de associado, que ele, com essa senha, ele libera que vem o desconto em folha, né? Então, pelo telefone lá, a pessoa foi, passou a senha, o CPF, lançamos lá o plano, sabe, para ela. E aí, quando elas viram que estava dando resultado, que elas sentiram que não, realmente importa. Porém, até dar o resultado foi difícil. Muita conversa, muito falando, cara, por favor, acreditem que vai dar certo. E eu confesso que no começo nem eu acreditava direito. Eu confesso, eu achava, hoje em dia quem atende telefone não vai dar certo. Porém, vindo da GAP, a gente sempre acredita e a gente sempre fala, não, se a gente está falando que não dá certo, a gente tem que provar que não dá certo. Antes disso, a gente não pode falar. Sentei com elas e combinei, ó, vocês vão ficar durante um mês ligando todo dia para 25 pessoas. Se no final desse um mês uma alma viva não vir agendar, não vir fechar, a gente pega, chama a GAP e fala, ó, telemarketing não funciona. Aí elas, não, beleza, A gente vai vamos lá. provar para os caras. Beleza, vamos lá. Só que em nenhum momento eu deixei elas verem que lá no fundo eu também não acreditava. Para elas eu estava sempre passando que eu estava acreditando, apesar de achar que talvez realmente, né, não desse certo. Para elas ali eu estava fielmente acreditando naquilo. Até que com umas 2, 3 semanas que elas começaram de fato a pegar o jeito para quem ligar, como ligar, fazer ali uma conversa descontraída realmente, né? Eu disse para elas que não tinha que ser aquela coisa, né? Aquela coisa robotizada. Chama pelo nome, pergunta como tá, fala do clima, fala do tempo, fala o que quiser. Tenta realmente criar uma intimidade com a pessoa, né? Porque isso a gente sabe que facilita muito, né? E aí, depois de 2 semanas e meia, 3 semanas, os resultados começaram a vir. E hoje em dia é difícil o dia que elas passam sem ligar, né? Tem dias que realmente ficam sem ligar porque a correria é grande, tem muita coisa para fazer. Aí eu até relevo, mas já estou sempre em cima também porque mas elas mesmo viram que a ligação realmente faz efeito. Que legal, cara, que legal. É aquilo que a gente falou lá no início do nosso bate-papo. Sim, Se você não acredita naquilo que você faz, né? Um ponto muito importante. Se você não acredita naquilo que você faz, você tende a boicotar o processo. Agora, um ponto que você colocou que é fundamental é você pode não acreditar, mas eu vou fazer, né? Vou fazer da melhor forma possível, para que daí eu possa realmente
ter a certeza daquilo que o resultado acontece, mesmo que for um resultado negativo. E a maior parte das pessoas tem o desafio de simplesmente ter uma crença limitante que não se predispõe a fazer, mas acha que não vai dar certo. E aí fica sempre no mas, acha, né? Até porque pegar ali o telemarketing e falar, não dá certo e eu não vou fazer porque não dá certo. Mas, poxa, como é que tu sabe que não dá certo? Tu já fez? Não, eu só acho. Então não dá, tem que fazer. Faz, me prova que não dá certo. Se tu me provar, eu vou na GAP e falo, não dá certo. Mas, como a gente sabe, deu certo. Graças a Deus o GAP não coloca absolutamente nada dentro do negócio que não saiba que deu certo antes, E né? é, sim, exatamente por isso que por mais que lá no fundo eu tinha um pingo de achar que não ia dar certo, eu sabia que exatamente por isso eu tinha que confiar, tinha, né, que acreditar, porque a GAP não ia lá jogar um telemarketing por nada, sem nada, tendo sequer a chance de não dar certo, né? Fazendo da forma certa, bem feito, ele realmente dá certo. Porque dentro do nosso método é fundamental, a gente só coloca dentro dos nossos clientes aquilo que já deu certo em algum lugar, né? Porque o contrário é muito ruim para nós. Se realmente não dá certo, né, cria uma âncora que nada dá certo com o Sim. GAP, né? Então, por isso que a gente tem essa preocupação de antes testar tudo e só colocar aquilo que de fato a gente acredita, né? Mas para isso também acontecer, você sabe muito bem disso, não adianta só a gente falar. As pessoas têm que ir lá e têm que executar e têm que fazer com a devida maestria e acreditar no processo para depois a gente poder ter a comprovação disso. Então, fico muito feliz que deu certo, que o resultado aparece, realmente aparece, né? Bastante. Aparece. Porque quando a gente fala do telemarketing, a gente está falando muito de uma questão de não depender do acaso, não depender da pessoa vir de uma forma com que ela só no momento que ela quer. E sim você provocar ela a vir até a sua empresa. Então é muito importante você entender isso. Você que tem dificuldade ainda de trabalhar com telemarketing, é muito importante você entender que o telemarketing provoca a pessoa e não fica esperando ela ser provocada por outra coisa, que é o sentimento de culpa dela ou qualquer dor que ela está tendo. Você faz a coisa acontecer. Então é muito importante essa questão do telemarketing, né? E telemarketing é um princípio básico. Eu sempre falo que o telemarketing sempre está atrás do sim. Só que você provavelmente vai levar 100 nãos para ter um sim, né? Então você vai ter 100 nãos para tomar um sim. Por isso que a gente usa aquela frase, né, que quanto mais não você toma, mais perto do sim você vai estar, né? Então esse é sempre o nosso mantra aqui dentro quando a gente fala de telemarketing. Quanto mais não você tomar, mais perto do sim você vai estar. Então isso é muito importante. Agora, o importante é saber que vai ter o sim, sim, em algum momento dentro desse processo todo que você vai fazer e desenvolver. Muito legal, Gustavo. É legal aqui, eu estava falando com o Gustavo, quando a gente começou o bate-papo, ele falou assim, pô, Lazinho, você trouxe o Oda aqui, o Oda é uma enciclopédia que ficou, né, e para passar para a gente, e eu aqui que estou começando minha carreira agora e tal, não sei o quê, não sei se você já percebeu, já passou mais de 1 hora aqui do nosso bate-papo. Não parece. Né? E essa é a questão, porque você tem muito o que produzir, você está fazendo um trabalho. Aliás, gente, só fazer um adendo aqui, né? O Gustavo está representando aqui a equipe Oda, né? E aliás, toda a equipe Oda está convidada a vir, Lenícia, Maril, todo mundo está convidado, Jefferson está convidado para vir para cá, para estar fazendo esse bate-papo conosco. Né? Então ele está representando, aliás, muito bem representado aqui, mas todos vocês que estão nos assistindo aí também estão convidados a vir aqui, estar com a gente, passar um dia com a gente aqui em São Paulo e contribuir com o nosso conteúdo, que eu acho que isso é muito bacana. Gustavo, também não quero tomar muito o seu tempo para a gente poder caminhando aqui. Qual é a mensagem, né, você hoje, com um gestor de sucesso, um gestor que saiu de 150 clientes para 700 e poucos alunos, um gestor hoje que bate metas todos os meses, né? Graças a Deus, nos últimos... Eu não lembro o mês que você não bateu, ou seja, nos últimos meses todos você bateu. Vem inverno, vem dezembro, vem férias, vem... Né? Não tem desculpa lá para você não bater. Qual a mensagem que você pode mandar para essa galera aí, para a galera poder entender a importância dos processos, a importância dos resultados, que depende do que para isso acontecer?
Bom, eu acredito que acima de tudo seguir fielmente, né, os processos da GAP, cara, se é para fazer A, A e B virar X, faz A e B virar X. Segue fielmente o que eles passam, porque realmente é mais do que comprovado, né, que dá certo. E se alguém, né, é gestor e não é dono, que acredito que é a maioria também, né, acredito que a chave é como eu sempre faço e falei lá desde o início, tratar o negócio como sendo seu. Pensar que se aquilo não der certo, quem vai perder dinheiro é você e não o dono, né? Realmente, assim, se dedicar naquilo e, assim, tentar não, né? Dar sempre o seu melhor, fazer sempre o máximo, buscar sempre evoluir, buscando conhecimento. Acredito que é isso. Legal, você acabou de falar um negócio e aí você se corrigiu, que eu achei maravilhoso, que é a gente nunca tenta nada, porque tentar é uma ação que Sim, você sempre vai lá e faz. O mais importante é você ir lá e fazer, porque tem muita gente que passa a vida inteira tentando e nunca faz absolutamente nada. Você só vai fazer quando você executar e realmente não fazer. ficar na cabeça que você vai tentar, porque quando você vai tentar, você para na tentativa e não na execução. Então isso é muito importante que você trouxe aqui, que você trouxe para nós. Gustavo, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Cara, sensacional esse bate-papo aqui com a gente para poder contribuir. Espero que você volte mais vezes aí junto. Dá os meus parabéns para toda a equipe Oda. Leva lá meus parabéns para toda a equipe Oda. Esses resultados extraordinários. Nós viemos de um mês aí de início de ano de 2023 extraordinário. Agora fevereiro está sendo muito positivo também, né? Tenho certeza que 2023 vai ser extraordinário. Isso é fruto do trabalho que vocês têm, né? Aquilo que vocês se dedicam todos os dias. E cada vez mais eu quero ver vocês expulsando o Oda da gestão do negócio de vocês para fazer o Oda fazer aquilo que ele mais sabe fazer, que é network, e levando os negócios dele para o nível que ele merece. Tá? Então, parabéns e gratidão, meu amigo. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Gostaria de agradecer, né, primeiramente a Deus, porque senão eu tenho, né, certeza que se não fosse ele, a gente não estaria aqui. Segundamente, agradecer o Oda, né, que se não fosse ele também acreditar em mim lá, o estagiário depositar, né, as fichas dele em mim, com certeza nada disso seria possível. E, né, também com certeza minha família, meu pai, minha mãe, minha noiva, que sem eles, meu alicerce, minha vida, meu tudo, nada seria possível. Obrigado, Lazinho, pela oportunidade, obrigado mesmo por tudo. Sou extremamente grato ao Oda, Deus, minha família, a GAP, a tudo. Obrigado mesmo. De coração, muito obrigado. Gratidão, meu irmão. Tamo junto nessa jornada. Galera, é isso aí, mais um dia maravilhoso, mais um episódio fantástico aqui. Então, se você gostou, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, faz seu comentário, traz novos conteúdos para que a gente possa estar trazendo para você sempre as melhores. Aqui sempre vai sentar pessoas para contribuir com você, assim como o Gustavo, para levar você para o nível que você merece, ou seja, o nível de alta performance. Então, muito obrigado por mais um dia, por estar acompanhando o nosso Gapcast. Encontramos você no próximo episódio. Até lá. Sucesso!